O uso das células-tronco na pesquisa e na medicina é um tema bastante debatido. Mas afinal, o que são essas células? Células-tronco são células especiais que surgem no ser humano no período embrionário antes do nascimento. Depois do nascimento, alguns órgãos ainda mantêm uma pequena quantidade de células-tronco que realizam a renovação constante deles. Elas têm a grande capacidade de se diferenciar, isto é, transformar-se em outros tipos celulares. E além disso, são capazes de realizar a autorrenovação, produzindo novas células-tronco e, dessa maneira, contribuindo para a formação do organismo. Existem três grandes grupos de células-tronco: as embrionárias, as adultas e as induzidas. As células-tronco embrionárias, como o próprio nome diz, são aquelas que encontram no embrião, aproximadamente 5 dias após a fecundação, ou seja, elas se formam no começo do desenvolvimento embrionário. Esse tipo de células-tronco destacam pelo processo chamado de diferenciação celular, uma vez que apresenta alta capacidade de se transformarem em qualquer tipo de célula, gerando assim células especializadas e de diferentes tecidos do corpo. As células-tronco embrionárias são classificadas em células-tronco totipotentes e células-tronco pluripotentes. As células-tronco adultas são células indiferenciadas que possuem a função de renovar e reparar os tecidos do corpo. Porém, elas são menos versáteis que as células-tronco embrionárias. Assim, em relação às células-tronco embrionárias, as adultas não são derivadas de tecidos embrionários e possuem a capacidade de se transformarem em menor escala. As células-tronco adultas são encontradas em todas as partes do corpo humano, especialmente na medula óssea e no cordão umbilical, sendo retiradas do próprio paciente para fins medicinais. As células-tronco induzidas são aquelas que produzem em laboratório. Em primeiras foram produzidas a partir da célula da pele, em 2007. Após alguns testes, foi comprovado que essa célula podia se diferenciar nos 3 folhetos embrionários. A doença de Alzheimer leva à perda progressiva de atenção, memória e linguagem, sendo a forma mais comum de demência sênior. O uso de células-tronco, tanto para entendê-la quanto para tratá-la, tem enorme potencial. Mas os ensaios clínicos envolvendo células-tronco e doença de Alzheimer ainda são muito recentes. E então não existe terapias aprovadas com células-tronco para tratar a doença. Segundo os estudos, há pelo menos 3 maneiras diferentes de utilização das células-tronco nesse contexto: por meio da atividade neurotrófica e neuroprotetora, visto que as células-tronco podem liberar neurotrofinas, composto encontrado em baixa quantidade em indivíduos com Alzheimer e que tem a capacidade de restaurar o funcionamento cerebral normal. A segunda maneira é por meio da atividade anti-inflamatória, visto que as células-tronco, especificamente as células-tronco mesenquimais, têm essa capacidade anti-inflamatória. Um aspecto interessante é que essas células-tronco mesenquimais têm a capacidade de migrar automaticamente para o local da inflamação. E aqui entra então a terceira forma de tratamento, que é a utilização das células-tronco para o transporte de medicamentos. Concluímos o que são as células-tronco e quais os tipos de células-tronco. Existe um outro tipo de célula-tronco que a gente chama de célula pluripotência induzida, ou seja, é a capacidade de reprogramar uma célula qualquer do corpo, uma reversão de identidade dessa célula. Passa a se comportar como uma célula embrionária, como uma célula pluripotência. Quem descobriu essa tecnologia foi um pesquisador japonês chamado Shinya Yamanaka. Foi agradecido em 2012 com o Prêmio Nobel de Medicina pelo método que desenvolveu para criar esse tipo de célula. Declarou o cientista que em 2006 conseguiu gerar células-tronco pluripotentes induzidas, com recursos que até então os pesquisadores acreditavam que estavam disponíveis apenas em células-troncos embrionárias.